Gênesis capítulo 3, versos 8 a 13. Nós acabamos de cantar, há poucos instantes atrás, uma música que dizia: querem entulhar os meus poços. Eu estou realizando as minhas responsabilidades, estou buscando, estou trabalhando pelas coisas que eu preciso e quero alcançar, mas enquanto eu estou trabalhando para o meu sucesso, tem alguém vindo atrás, atrapalhando e estragando tudo que eu fiz. E tem gente na frente de olho, esperando eu realizar alguma coisa, para ele vir atrapalhar de novo. Eu e o irmão Carlos plantamos alguns pés de milho, há algum tempo atrás, lá no terreno da família do Rodrigo. E eu estava empolgado, esperando esse milho granar para a gente poder comer. E eu fui lá na semana passada. Quase um terço do milho já foi comido pelas maritacas. Falei, suas danadas. O irmão Carlos disse: pastor, nós plantamos milho para os passarinhos. Vamos colher o que der enquanto há tempo, antes que eles comam o resto. Enquanto você está plantando, tem alguém querendo atrapalhar o seu plantio e querendo colher a sua colheita. Certamente você experimentou isso ano passado. Certamente você já experimentou isso durante a sua vida, durante a sua caminhada cristã. E na passagem de hoje nós vamos entender o porquê que acontece isso conosco e quem é a pessoa por trás de tudo isso. O apóstolo Paulo orienta a igreja dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra maritacas. A nossa luta é espiritual, contra papagaio. Quem está por trás das nossas lutas, quem está por trás de tudo que está acontecendo para destruir os nossos sonhos, o nosso progresso, a nossa prosperidade, o resultado positivo do nosso esforço. Gênesis capítulo 3, verso 8. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenei e te proibi de não comer? Disse o homem: foi a mulher que deste-me por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Amém? Pela leitura da Bíblia. Esta passagem certamente é conhecida por você. Deus criou todo o universo, criou o ser humano, criou primeiro Adão, depois Eva, e dentro de todo o universo que já era perfeito e muito bom, Deus ainda cria dentro desse universo perfeito um jardim chamado paraíso, chamado Éden, e coloca o casal nesse jardim, num lugar especial. Deus dá um privilégio para eles e fala: vocês podem comer de tudo que tem aqui, menos de uma única árvore. Não que a árvore tinha alguma coisa em especial, mas era apenas Deus mostrando que eles estavam ali por causa do amor dele, e eles precisavam sempre estar em mente que naquele lugar, até mesmo no paraíso, é preciso seguir regras. É preciso seguir regras. Até mesmo no paraíso existem hierarquias. E aquele casal, para continuar no paraíso, para continuar desfrutando das coisas do paraíso,
eles precisavam dar ouvidos ao que Deus disse: não comam daquela árvore. E acontece que nessa leitura que fizemos agora, se você olhar no contexto anterior, você vai perceber que Adão estava lá fazendo eu não sei o que, Eva foi dar uma volta, e quando ela chegou perto da árvore proibida, eis que estava lá uma serpente. Na verdade, o texto vai dizer que era Satanás que tinha assumido a forma de uma serpente e começou a conversar com Eva, e ela bateu um papo com ele naturalmente. A Bíblia não explica o porquê, se cobra falava naquele tempo ou não, mas rolou ali um bate-papo entre Eva e a serpente. Os maldosos dizem que há um relacionamento assim entre nora e sogra, mas eu não vou brincar com isso. Mas aqui Eva deu ouvidos à serpente, que pegou aquilo que Deus tinha dito e não desmentiu Deus, mas ela distorceu o que Deus tinha dito. Deus falou: não coma do fruto, que o dia que comer, morrerá. A serpente disse para a mulher: jamais você vai morrer. Deus é muito bom, Ele só não quer que você conheça coisas que você ainda não conhece. Vai falar para uma mulher que você tem que falar algo para ela, e você fala: amanhã eu te conto. Não é? Fala para uma mulher: eu preciso te falar algo que você ainda não sabe. Ó, tem um bafão para te contar, mas amanhã eu te conto. Não tem como. A mulher só faltou esganar a cobra para me contar agora. Tem algo que você ainda não sabe, que Deus não vai matar vocês. É que Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. E ela falou: que coisa é essa, o bem e o mal? Não é bem assim do jeito que Deus disse, não é bem assim. Satanás continua ecoando esta palavra aos ouvidos dos cristãos hoje. A Bíblia diz isso, seu pastor disse isso, não é bem assim. Não é bem assim. E assim como Eva, muitos cristãos têm dado ouvidos a essa voz que diz: não é bem assim. E por isso tem o mesmo destino que Eva e Adão tiveram. Ela comeu, levou para ele, e ele, ao invés de questionar, simplesmente pega e come também. Quando acaba de comer, ele percebeu que estava nu, porque ele morreu espiritualmente. E aí, quando ele ouve a voz de Deus, ele se escondeu de Deus por causa da vergonha. Por causa da vergonha. E aí Deus vem, conversa com ele. Ele faz uma roupa de árvore para ele. Deus fala: não, vou matar um animal, tirar o couro e fazer uma roupa para você. E tem esse diálogo que nós lemos. Adão, por que você está escondido? Estou te procurando e não te acho. Oh Senhor, eu ouvi os teus passos, mas eu tive vergonha, tive medo do Senhor e me escondi. Medo por quê, Adão? Senhor, eu estou nu. Adão, você sempre esteve nu. Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? A resposta era muito simples: ou sim ou não. Não é? Não precisava fazer uma faculdade para poder responder. Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Era só falar sim ou não. Mas o que ele fez? Jogou a culpa em Deus. Não foi na mulher, foi em Deus. A mulher que o Senhor fez para mim. Eu estava na minha aqui. A mulher que o Senhor me deu, trouxe e eu comi. Já já a gente conversa sobre você dar ouvido para sua mulher e não para mim. Aí ele chega para a mulher: o que foi que você fez? Ela olhou: ah, a serpente me enganou. A resposta era muito simples: Senhor, eu dei ouvidos a uma serpente, não obedeci à ordem do Senhor, a serpente me atraiu, eu fui lá e comi e ainda dei para ele. Essa era a resposta mais simples que existia. Mas o que ela fez? Culpou não Deus, mas a serpente. A serpente me enganou e eu comi e dei para ele. E aí você já sabe o que Deus vai fazer, né? Deus vai tirar os privilégios desse casal, vai dar a eles agora um castigo
que vai invadir todo o aspecto da vida deles e de toda a sociedade. Por causa disso, toda a raça humana que veio desse casal nasceu condenada a pagar o preço da desobediência deles, e ainda foram expulsos da presença de Deus. Lembra da reconciliação? Foram expulsos da presença de Deus e tiveram que viver suas vidas longe de Deus, criar os seus filhos longe de Deus, e no dia da morte não poder contar com Deus para segurar na mão de Deus e falar: estou com medo, não quero morrer, porque eles estavam diante de Deus. Esse foi o prêmio, esse foi o preço que pagaram pela desobediência. O que é mais difícil? Quero que você reflita comigo. O que é mais difícil? Muita atenção na pergunta. O que é mais difícil? Obedecer a Deus e fazer morrer as minhas vontades? Porque isso que é obedecer a Deus. O que é mais difícil? Obedecer a Deus e matar ou fazer morrer as minhas vontades, ou realizar as minhas vontades e conviver com a morte diariamente? O que é mais difícil? Vou repetir. O que é mais difícil? Obedecer a Deus e fazer morrer as minhas vontades, ou fazer as minhas vontades e conviver com a morte todos os dias? Porque foi isso que Eva e Adão fizeram. Foi isso, Vicente, que eles fizeram. Eles preferiram satisfazer uma vontade desobedecendo a Deus. Eles preferiram encarar o desconhecido que veio em desobediência a Deus. Eles tiveram que perder as regalias que eles tinham, os privilégios, tiveram que viver longe de Deus, criar os seus filhos longe de Deus e enfrentarem a morte física sem a presença de Deus. Você já viu alguém que estava perto da morte sabendo que ia morrer? Você já teve a oportunidade de ver isso? A pessoa não quer morrer sozinha, ela quer ter alguém para segurar na mão dela. A mulher que vai para um parto, ela quer segurar na mão do marido. Dependendo do marido, ela quer que ele fique longe, porque ele vai atrapalhar. Mas o normal é ela querer segurar na mão do marido. Um filho, quando vai fazer uma prova muito difícil, problema de saúde, ele quer segurar na mão da mãe. Imagine o casal que preferiu viver e morrer longe de Deus e criar sua família longe de Deus. A desobediência de Adão, em conjunto com o não arrependimento, levou o casal a algumas coisas. Primeiro, a desobediência dele, e em seguida o não arrependimento. Ele teve duas oportunidades: primeiro, de não ouvir sua mulher e de obedecer à voz de Deus e não à oferta da sua mulher, mas ele não fez isso. E quando ele pecou, quando ele errou, ele teve a oportunidade de reconhecer o seu erro, a sua culpa, a sua responsabilidade, mas ele abriu mão da sua culpa e terceirizou. Ele terceirizou a responsabilidade que era dele de não comer e a culpa por ter comido. Olha, foi a mulher, não tem nada a ver comigo isso. Eu fui coagido, eu fui pressionado. Olha só o ambiente onde eu moro. Foi minha família que me obrigou a fazer isso, foi o governo que me obrigou a fazer isso. Então, por causa da desobediência e a falta de perdão, de reconhecer a sua culpa e o seu arrependimento, levou esse casal a perder os privilégios divinos e paternos, levou esse casal a receber o castigo pela rebeldia de não se arrepender dos erros e viver longe da comunhão com Deus, criar seus filhos longe da comunhão de Deus e morrer sem comunhão com Deus. Eu não vou destrinchar esses 3 itens, mas eu só quero citar para você o segundo item: criar os filhos longe de Deus. Eles tiveram 2 filhos fora do Éden, lindos, maravilhosos. O que aconteceu com eles? Um matou o outro.
Esse é o resultado de viver longe de Deus, em desobediência a Deus, e não assumir a sua culpa e a sua responsabilidade. Adão poderia não só ter impedido Eva de comer, mas ele poderia também não ter participado com ela do pecado dela. Muitas pessoas você tem que ajudar para que não pequem, principalmente da sua família. A esposa tem que vigiar o marido vigiar a esposa, os filhos vigiarem os pais, e os pais vigiarem os filhos. Não permitir que desobedeçam a Deus e dê voz a qualquer coisa que satisfaça a sua vontade, mas que o leva para longe de Deus. É responsabilidade nossa. E errando, nós não podemos transferir as nossas culpas e chegarmos ao arrependimento e mudança de atitude. E por não fazermos isso, preferimos muitas vezes criar nossos filhos longe de Deus, e lá é um matando o outro. É um inferno, um verdadeiro inferno, por viver longe da presença de Deus por causa da desobediência a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. É possível não repetir esses erros desse casal? É possível? É possível. Olha o que esses erros custaram para esse casal. É possível? É possível. Como? Vivendo primeiro em comunhão com Deus, comunhão individual com Deus, e em segundo lugar, viver em obediência a Deus, mesmo que isso faça eu matar as minhas vontades, eu obedecer a Deus, ouvir a voz de Deus e não de outros. Satanás se manifestou através de uma serpente linda e maravilhosa que seduziu Eva. Às vezes amigos, parentes seus, irmãos de fé, vão falar para você: não é bem assim, olha que coisa linda, vamos experimentar. E você vai dar o ouvido a essa pessoa e desobedecer a Deus. Isso é muito comum na vida cristã. Crente sendo usado pelo diabo para tirar crente da comunhão com Deus. E na própria família, o marido, a esposa, o filho, o pai oferece para a sua família coisas que afastam eles da comunhão com Deus, e você precisa estar atento a essas coisas. Fugir das influências externas e não terceirizar a culpa e a responsabilidade. Você precisa entender quais são suas responsabilidades espirituais. Homem, preste atenção. Na sua casa você tem que ser mais espiritual do que a sua esposa. Você tem que conhecer mais a Bíblia do que a sua esposa. Você tem que saber mais respostas para seus filhos do que a sua esposa. Esse é papel seu. De trazer para os cultos é papel seu. Você é o sacerdote do lar. Essa responsabilidade é sua. Lá em casa ninguém coopera, minha esposa atrasa, meu filho não quer ir. A responsabilidade é sua de fazer acontecer da sua família estar na presença de Deus. E qual a responsabilidade da esposa? Ajudar o marido a ser essa pessoa. É mais fácil? Com certeza não, porque às vezes ela atrapalha ele de ser esse homem. E os filhos? Obedecer os dois. Tem muitos casais obedecendo os filhos. Filhos, você tem que obedecer seus pais se você quiser viver mais na terra e ter uma vida boa aqui. Do contrário, você vai morrer antes do tempo que Deus preparou para você. E por mais que você conquiste bens, você será uma pessoa infeliz nessa terra, e a sua morte não será nada bonita. Vamos voltar aqui? Não terceirize a sua culpa e as suas responsabilidades. A comunhão com Deus em obediência e responsabilidades proporciona algumas coisas muito interessantes. Primeiro, livramento da vergonha de Deus. Já pensou Adão ter vergonha de Deus? Quantas vezes você fica envergonhado diante de Deus por causa de um pecado, envergonhado do marido, da esposa, do filho, do pai, do pastor? Bicho, o pastor me pegou fazendo isso, o pastor ficou sabendo que eu fiz isso. A obediência a Deus e assumir as suas responsabilidades te livra da vergonha de Deus e das outras coisas. Te livra também da vida de viver longe de Deus. Minha irmã, meu irmão, eu já vivi longe de Deus antes de conhecer a Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Não é nada bom. Não é nada bom. Quanto mais longe de Deus, mais o diabo se aproxima de você, mais te escraviza e mais judia de você.
E Deus também proporciona para você, de você não ter que vender a felicidade da sua família, porque longe de Deus nós vendemos a nossa felicidade e a felicidade da nossa família. Então você é livre de vender a felicidade da sua família andando perto de Deus, e garantia de poder morrer na presença de Deus, e de mãos dadas com esse Deus que irá te transferir. Ele mesmo vai te levar de mãos dadas para as moradas eternas, para o lar celestial. Percebe a diferença de andar na obediência a Deus? Quem desobedece vive longe de Deus, cria uma família longe de Deus e morre longe de Deus. Quem vive em obediência a Deus, vive perto de Deus, não tem vergonha, não é humilhado, cria os filhos na presença de Deus, e aí ao invés de lar virar um inferno, vira um pedacinho do paraíso, onde todos querem abençoar o outro, ninguém quer levar o outro a pecar, ninguém quer irritar o outro, todos querem viver em prol um dos outros. E aí você vai ganhando essas coisas todas, você não precisa vender a felicidade da sua família, e nem a sua felicidade de andar em comunhão com Deus. E aí naquele momento mais temido por todos nós, que é o momento da nossa morte, você não terá medo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É encarar a morte de mãos dadas com Deus. Dá para ter medo de alguma coisa de mãos dadas com Deus? Jesus venceu a morte. Na hora da sua morte, Jesus vir e dar a mão para você e dizer: não tenha medo, vou te levar para a minha casa. Você sabe que alegria? A sua melhor alegria nessa terra, a sua melhor experiência nessa terra é a pior do que você vai receber lá em cima. Tudo que tem lá é melhor do que você já viveu. E sabe o sofrimento que você experimentou até agora? Nenhum deles te acompanhará mais, nem as lembranças. Abaixa a sua cabeça, por favor. O que é mais difícil? Obedecer a Deus e fazer morrer minhas vontades, ou realizar as minhas vontades e conviver com a morte diária? É mais difícil conviver com a morte diária. Obedecer a Deus é muito melhor nesta vida e no que aguarda depois da nossa morte. Esse é o amor de Deus por você. Se você se dedicar a obedecer a Deus e assumir as suas responsabilidades e as suas culpas quando errar, e pedir perdão a Deus, se reconciliar com Deus, se reconciliar com quem você precisa se reconciliar, certamente Deus vai te livrar de toda essa vergonha, esse vexame e da morte diária. A obediência a Deus, o arrependimento, leva você e sua família a experimentarem um pouco do paraíso, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá nos seus passeios, nas suas viagens, onde você estiver, onde sua família estiver, será um pedacinho do paraíso. É isso que você deseja para 2025? Então peça para Deus agora te ajudar a viver a obediência a Ele. Faça isso agora. Abaixe a sua cabeça e fale com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu não quero fazer as minhas vontades e experimentar a morte como resultado da desobediência. Me ajude a obedecer ao Senhor e experimentar os planos que o Senhor tem para mim. Peça para Deus te fazer acreditar que a vontade dEle é melhor do que a sua, porque a dEle é boa, agradável e perfeita. Coloque a sua mão no seu coração, por favor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo Teu amor por nós. Muito obrigado por nos orientar neste momento sobre os planos que o Senhor tem para nós, para não darmos ouvidos a influências externas, mas andarmos em obediência ao Senhor, para a nossa própria felicidade e para a felicidade da nossa família. Ajuda-nos, Pai querido, a andarmos em obediência ao Senhor. Ajuda-nos a confiarmos na Bíblia Sagrada
de que ela é a tua palavra e ela traz para nós a tua vontade, sendo boa, agradável e perfeita. Nos ajude a confiar nisso e a experimentar os resultados de sermos obedientes ao Senhor. Pai querido, e quando falharmos, quando errarmos, ajuda-nos a assumirmos logo a nossa culpa, nos arrependermos e pedir perdão ao Senhor e às pessoas que ofendermos, para que possamos ter o perdão e termos a liberdade da vergonha e dos prejuízos e dos afastamentos. Pai querido, obrigado por nos reconciliar com o Senhor e nos ajude a vivermos em reconciliação com a nossa família o ano todo. Pai, eu ainda peço ao Senhor que visite esta pessoa que está com a mão no coração agora. Pai, o Senhor sabe os desafios, as lutas, as vitórias, as conquistas que essa pessoa vai receber neste ano. Eu peço ao Senhor que fortaleça essa pessoa e dê a ela alegria e felicidade para administrar tudo que ela vai conquistar neste ano, e dê força, sabedoria e inteligência para essa pessoa administrar as dificuldades e as lutas. Pai querido, dá-nos um ano abençoado, livra-nos de todo o mal, de toda a culpa, de todo o pecado, e opere, Pai, milagres nesta vida, opere maravilhas, traga cura, traga libertação. Abençoe esta vida e abençoe cada família aqui representada. Enche os nossos corações da tua graça e da tua esperança. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, tenha um ano abençoado. Que Deus conduza sua vida e proteja e abençoe sua família, em nome de Jesus.